Olá, como están, queridos amigos? Está falando Virginia Damario, facilitadora de metafísica da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, nesta oportunidade para conversar sobre tudo o que é a simbologia de Natal, o Cristo interno, tudo que é a importância deste período, a luz que o universo emite, bênçãos, presentes, onde as pessoas abrem o coração para compartilhar momentos com a família, com os amigos, reuniões de final do ano, né? Então vamos dividir em 3 atividades. E hoje vamos falar sobre Jesus. Vamos começar. Esperen um pouquinho que vou... Primeiramente vou falar do material. Eu peguei, olha os livros, né? Jesus, temos os livros físicos, temos os livros em e-book. Eu tenho 2 Espíritos de la Navidad em espanhol aqui na livraria Novo, se alguém quiser o livro para poder se impregnar de tudo, porque a gente nas aulas não fala da totalidade do livro. Temos este livro, Jesus el Cristo, el libro de Rubén Cedeño, bem gordinho, o Espírito de la Navidad. Algum dia desses a gente tem que ter este livro em português porque é maravilhoso e todos os anos a gente fala de Natal. E este livro, maior que um tijolo, uno dos melhores livros que se chama Libro de la Vida, que são ensinamentos dos mestres ascensionados, discursos dos seres de luz, que está aqui. Como está, Neris? Bom que está presente. Oi, boa tarde, tudo Boa tarde. bem? Eu não cumprimentei vocês, Como está Maria Cristina, Juana, Vanice, Arnaldo, sempre Tudo bem. presente. Tudo bem, me alegro. Vamos nos concentrar, E vamos falar um pouquinho da... Alguns de vocês já escutaram, mas se eu pergunto, sei que não lembram. Então, sempre vão voltar a reafirmar, porque se a professora quase não lembrava o ensinamento, imagine os estudantes. Como se originou tudo nos planos internos, A época cristã foi desenhada nos níveis internos pelos seres cósmicos muito antes do que Jesus encarnara, Lembrando das eras, lembrando dos ciclos cósmicos. Vamos relembrar um pouquinho isso daí. Cada 2000 anos resurge, uma nova era, com uma nova radiação espiritual para abençoar a Terra e as suas evoluções, onde tem um avatar que traz a religião, porque religião significa religar com Deus, o ensinamento. Para esses 2000 anos, sob um signo zodiacal. A hierarquia espiritual de Shambhala, nosso governo divino, en aquel período, como en cada nueva era, se reúne y decide que es preciso escolher un avatar con las características de un Cristo encarnado, de un Cristo desperto. Lembren entonces, en ese ciclo cósmico de 14.000 años, dividido en eras de 2000 años en 2000 años, un ciclo de 200 raios, onde cada era rege um raio, começando sempre em ordem. Um raio que falamos se descarrega as virtudes desse raio, com um mestre, com um avatar que está ascensionado, um ser de luz que ascendió con esas virtudes, digamos. Si es una era de rayo violeta, no va a ser un avatar, un ser de rayo dorado, como un mestre Kuthumi. Un avatar sería compatible, o así sería del mismo rayo da era. Y
se cumplen os 14.000 anos, a gente está nos últimos 2.000 anos desse ciclo de 14.000 anos, onde virá outro ciclo, novamente, depois deste ciclo cósmico. O que vocês não compreendem, vocês me perguntam. Então, estamos falando da era cristã, Os mestres ascensionados se juntaram, se monta en una tela cósmica o movimiento cristán, cómo va a ser, cómo se originaría y sería desenvolvido por un grupo de personas que tenían a capacidad de expandirlo. No es, Virginia va a ser a avatar de esta era. No, son seres de luz completamente evoluidos con un grado de iniciación superior, ya ascensionados. Seres que ascenderan, que no están ligados kármicamente a Terra, o nosso governo divino, hierarquía espiritual. Chamado também Grande Irmandade Branca. Então, por exemplo, quando se fala aqui na Terra, quem de vocês gostaria de representar ou facilitar o ensinamento em determinada cidade, em determinado estado, de Brasil? Aí levantan a mão. Y de 3 o 4 por ahí se reparte. Un va para un lado, otro va para otro estado, y así. Ahí se presentaron 36 seres de luz que irían representar o cargo de avatar, a cabeza de toda esa dispensación. En ese caso, Cristo. 36, bastante, ¿no? Para encarnar ese Cristo, esa conciencia desperta. De esos 36, cualificaran 30, mucho, de 36, 30 estaban aprobados para ser o avatar da era cristã. Todos podían representar ao homem aperfeiçoado e revelar a natureza divina. O Pai no homem, Deus encarnado. Mas desses 30 que passaram a prova, só escolheram um. ¿Quién fue? Jesus. Jesús. Muito bem. ¿Quién fue el único que pasó a prueba para representar a Cristo na Terra? Jesús. Coitado de Jesus. Eu acho, e quase que confirmo que de todos os mestres ascensionados, ele que passou mais bravo, né? Mas não sei, bom, porque os apóstoles também sofreram, cortaram cabeça e foram martirizados de um jeito bravo também. E não se importaram, Foram para frente. Não tiveram medo e fizeram o que tinham que fazer. Então, nesse escolhendo o Messias, cada 2000 anos, voltemos um pouquinho, resurge uma nova era. A era anterior se chamou Era Cristã, hoje a Era de Aquário. Por quê? Não, depois falo. A radiação dos 7 raios, anterior ouro rubí, hoje a radiação do raio violeta. Significa que as virtudes desses raios iriam estar fortemente nesse período de 2000 anos e o que o ser humano, a humanidade, devia desenvolver a plenitude, as características desses raios. O avatar, na era anterior, o Mestre Jesus, nesta era, o Mestre Saint Germain, porque temos tanta bibliografia, tanto ensinamento de Saint Germain que é maravilhoso, que além de confirmar tudo que falou Jesus, falou de uma maneira mais direita e mais prática, E nós, como representantes do Mestre Saint Germain, devemos expandir o ensinamento e ser aquilo que está hoje nesta era. Sim, Cris? Você falou algo ou não? Não, é que para mim tá confuso o jeito que você colocou aí. Que coisa? Não, porque assim, Saint Germain, Aquário,
peixe, Jesus. O que, Desapareceu. o que está en vermelho, esa era anterior. Era Cristá, oro rubí, Jesús, signo astrológico peixe. Oye era de Acuario, rayo violeta, avatar San Germán, signo astrológico Acuario. ¿O qué está confuso? ¿Qué você não entendeu? Que Jesus era da era de peixe, não é? Por eso, están los dos. A parte laranja é do Jesus. Era cristã, 2000 anos de Jesus. Radiação, raio ouro rubí. Avatar, Jesus. Signo astrológico, peixe. Agora vamos para... Você somou os dois, agora entendi. Tá. Claro, eu fiz um paralelo entre a era anterior e a era de hoje. Por isso coloquei hoje. Hoje era de Aquário, hoje raio violeta, hoje o mestre San Germán como avatar e hoje Aquário, o signo astrológico Aquário. Entendeu? Lembran que eran 36 que fueron preparados, fueron aprobados para... No, dos 36, 30 fueron escolhidos para ser o Cristo, estaban preparados para ser o avatar, mas escolhieron Jesús. Mas todos esos mestres no ficaron ahí sin hacer nada, se ofrecieron para esa misión voluntariamente, como falar, bom, hoje tem quem pode dar, facilitar o ensinamento, não sei, em Minas Gerais, por exemplo. Uma Vanice escolhida como facilitante de metafísica. Mas os outros que também quiseram, por exemplo, podem, eu vou cobrir a área da livraria, entendeu? Eu vou ministrar a parte da contribuição voluntária. Eu vou estar na parte de publicidade, desenho, divulgação, entendeu? Assim, os mestres que também estaban preparados para esta misión, voluntariamente quisieron desempeñar otras actividades que ayudarían a Jesús, porque no puede vivir un avatar sozinho, tiene que tener seu grupinho de ayuda, que son seus colaboradores, guardiões y sustentadores de este grande trabajo da era anterior, da era de Jesús. Aquí vemos que encarnaran os apóstolos, João o Batista, ¿cómo le dicen vocês? Evangelista. ¿Sí? João Batista o evangelista, porque está João o amado, que fue o apóstolo, ¿no? A Mãe María como mãe, que vamos a falar un poquito después. San José, que fue o pai de Jesús. María Magdalena, tem tantos que estaban perto dele, ayudando. Os tres reis magos, que na realidade eran 4, que en algún momento, acho que na outra atividade vamos falar de Artaban, que foram 4 reis magos, que também, mas saíram na caravana, eran 11, mas se foram perdendo, e chegaram os 3 reis magos, que conhecemos hoje, e Artaban, que não conseguiu chegar, mas que consiguió ver Jesús en una visión, se presentó a Eli. Aquí vamos a prestar atención o que dice M. Fox sobre o nascimento de Jesús. Sobre a era compreenderam. Eu quero que vocês compreendam. Estou falando tão alto que estou ficando fônica. Compreenderam, né? Sim. Ok. ¿Alguien quiere leer pausadamente para mí? Así yo no falo tanto. Antes, pode ser? Arnaldo, vai. Antes de Jesus chegar à Terra, ele era um grande ser espiritual. E quando decidiu voltar à Terra, teve que nascer de um ser humano. Um ser de luz já ascensionado, que não encarnava mais na Terra, ele teve que nascer com um parto natural como todo ser humano.
Y en ese momento, como todo ser humano, tem o véu do esquecimento. Eles relembrariam a missão junto com Maria, que ajudou José na revelação do arcanjo Gabriel, e eles mesmos, como consciência crística, se foi revelando o caminho a seguir de Jesus. Continua, Arnaldo. Jesus era Deus? Sim, e também somos todos nós. Jesus era Deus, mas não espírito infinito. A totalidade de Deus não poderia estar limitada à forma humana. Jesus era a expressão de Deus, a individualização de Deus, tanto como somos todos e cada um de nós. Que interpretam com isto? Que podem falar? O fato dele nascer como ser humano, então ele ainda tinha bastante dele, mais voltado na interação terrestre. Aos poucos que ele foi tendo essa conexão, essa consciência, e foi tendo essa lembrança que ele era Deus em ação. Né? Então, ele, Deus, era uma pessoa só. Esse está certo, mas não é tanto o foco que eu quero que vocês prestem atenção, porque fala, e também somos todos nós. O que significa isso? Se Jesus era Deus e nós também somos. Nós somos mais limitados também. Pela consciência. Humana, porque ainda não temos uma consciência ainda tão grande como Jesus, né? Da onde podemos chegar? Estamos caminhando. Claro, isso está certo. Mas está falando que Jesus era Deus, mas não Espírito Infinito. Esse Espírito Infinito, ¿a qué está se referindo Emmett Fox? Porque fala, a totalidade de Deus não poderia estar limitada à forma humana. Isso é algo importante. ¿A que se refere? Porque eu não quero falar, mas nós somos... A ver se alguém pode me expressar isso. Arnaldo. O Espírito Infinito... Nós somos uma individualização de Deus. Somos uma individualização. E a totalidade de Deus, que seria? Que a gente... Tudo. É tudo. Né? Mas tudo, a maldade também é tudo. Sim. Não vai por aí? Não, porque Deus não é a maldade. Você quer que a gente vá lá nas origens? O manifesto, não manifesto? Em Deus manifesto, a gente chama de Parabrahman, o Todo-Poderoso, a totalidade da vida, que agora Rubén está falando, porque cada suas religiões têm um nome diferente sobre Deus. Sim. Mas a origem, o ser universal, esse ser que criou tudo, este universo e os outros universos, não pode entrar dentro de uma forma humana, porque nos faz reventar, explodir. Então nós somos, como Arnaldo acho que falou, uma individualização do ser universal. Na presença de Deus, eu sou dentro de nós. Deus dentro de nós. Porque fala que não poderia estar limitado na forma humana, porque Deus não é, a totalidade da vida não é somente seres humanos. Como Arnaldo falou, tudo, mas tudo encerra muita coisa. Tudo que for bom. E que, como Jesus foi Deus dentro de Jesus, nós também temos Deus dentro de nós. Ou seja que, porque é um pouco confuso quando falam que somente Jesus foi Deus e que os outros seres humanos não. Todos temos esse potencial de ser Cristo acordado, de ser Deus em ação. Continua, Arnaldo. No entanto, Jesus sabia que ele era Deus, enquanto nós apenas esperamos e vagamente acreditamos que somos. Mas não sabemos. Quando o soubermos, então seremos capazes de fazer as coisas que Jesus fazia.
tal como ele prometeu que o faríamos. Falta esa conciencia, ¿no? De que somos dioses, realmente que tenemos esa esencia divina y que todo que Jesús mostró, el camino que él percorrió, nós también podemos transitar sin tener que pasar por la crucificación y todas esas cosas. Mas los milagres de Jesús, todo que él falou, que podemos mover una montaña, que podemos precipitar pães, tudo que a gente precisar. Y cuando levaron diante de Pilatos, Jesús fue cuestionado cuando a sus actividades y declaraciones. ¿Y qué él respondió? ¿Quién quiere leer? Eu nasci para isto, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Jesus veio testemunhar a verdade de Deus e passou sua vida demonstrando o poder disponível para aqueles que ligaram suas mentes à verdade. Se lembra, não sei se vocês viram tantos filmes que Pilato perguntou para a mulher o que era a verdade, o que é a verdade. Para vocês, o que é a verdade? A verdade de Deus. O que vocês acham? Porque Jesus veio testemunhar a verdade de Deus, diz aqui. O que é a verdade? Não sabemos o que é a verdade. A verdade Eu vou começar pelo contrário. No nosso mundo a gente tem muitas ilusões, né? O contrário da verdade é a ilusão. E que é a ilusão? Então, ostentação, orgulho, vaidade, né? Isso. E a verdade é o amor, né? É o amor? O caminho correto. O caminho correto. Quando a gente segue as normas, né? As leis da vida. Então, esse é o caminho da verdade. Os princípios universais, muito bem, Sim. por aí vai. A verdade é a perfeição das coisas. Essa é a verdade. A verdade de Deus é o bem. A verdade é que somos saudáveis, que somos felizes, entusiasmos, com vontade de viver, praticando a caridade, prestando serviços, seres inteligentes, né? Com puro amor. Poderia-se dizer que a verdade, então, são aqueles 7 aspectos de Deus? Os 7 aspectos de Deus, muito bem. E os princípios universais também. A verdade não é ficar doente, sem trabalho, sem casa, sem comida, infeliz. A sua verdade é que você esteja saudável, trabalhando no que você gosta, vivendo em uma casa confortável, com a provisão de tudo que você precisa, feliz com as pessoas que estão à sua volta, com você mesmo, entusiasmado pela vida. E contrário, a verdade são as aparências. Por isso chamamos de aparências. Que não é verdadeiro, que é ilusão, como a Cris falou, que não é real, e que tudo que é ilusão está condenado a desaparecer. As aparências negativas deste mundo e a que vocês podem estar passando neste momento não são real, não é a verdade de Deus. E desaparecem enquanto você toma consciência disso, e resolve ficar do outro lado, do lado da verdade, do lado da saúde, do lado da inteligência, e não aceitar a mentira, não aceitar o caos, não aceitar a pobreza, porque isso não é a verdade de Deus. Quando se está manifestando imperfeição, em qualquer aspecto, como doença, carência, desgosto, desarmonia, se pode dizer, vamos dizer todos juntos, essa não é a verdade da vida. Para mim, e sim a perfeição.
A A verdade da verdade vida da para vida mim para mim é é estar estar saudável, saudável, feliz, feliz, entusiasmado entusiasmado e e próspero. próspero. Jesús o Cristo. Aquí vemos un poquito qué significa a palabra Cristo. ¿Qué vocês pensaban? Bom, ahora que vocês sabem da metafísica un poquinho, mas antes a gente pensaba que Cristo era Jesús y acabó, no tinha más nada. O Cristo crucificado, só sabíamos de eso pela escola. No sé si vocês todos fueran para a igreja, para a escola católica, de freiras, iban para misa o son de outra religión, mas Cristo significaba Jesús, Jesús crucificado. Mas no, a palabra Cristo significa ungido da graça de Deus, ungido pela graça de Deus. Este termo vem da palavra hebraica Masi ou Mashi, que em português é Messias. Traduzido para o grego, explotoso, eu não sei grego, desculpam, ou Christos, que em latim é Christus, e em castelhano e português, Cristo. Ven lá dos origens en grego, en latín, que traducido llegó até a palabra Cristo. Significado, ungido pela graça divina. E temos três acepções da palavra Cristo, três abordagens, que são um mesmo princípio. Cristo en essência, Cristo imanente e o Cristo histórico. Que vamos ver un poquito de cada uno. En esencia, o que estábamos falando no começo sobre Deus, sobre Deus, esse Deus que você falou, Cris, vamos na origem. O Cristo é o segundo aspecto de Deus, o Filho, igual e uno com o Pai ou o Espírito. O Cristo em si é o princípio divino universal, cuja essência é a vontade, a sabedoria e o amor, ou a Santíssima Trindade. Cristo, em essência, é o Cristo cósmico, o segundo aspecto de Deus, o Filho. Quando falamos de Pai, Filho e Espírito Santo na Santíssima Trindade, o aspecto, segundo aspecto, o Cristo, ou o Filho. A chama trina universal, aquela chama, aquela consciência que surge da origem desse Deus, o Cristo cósmico, a chama trina cósmica do Logos, origem de tudo o criado. Então temos o Cristo en esencia, que es o Cristo cósmico. No sé si están comprendiendo que tenemos como esa fotinho que es un diagrama así que nos dio Rubén Cedeño, con la llama trina y el cuerpo causal cósmico, da origen de todo, que de ahí surgen as individualizações com os cristos internos de toda a humanidade, que os hindús também representam a esse Cristo cósmico com três seres ou três consciências, que não sei se vocês lembram como se chamavam. Krishna, Brahma, Shiva. Shiva, de que raio? Shiva, azul, né? Azul, o Shiva, a origem de tudo, raio azul. Vishnu, do raio? Rosa. Não, dourado. Dourado. Vishnu é o sustentador. E Brahma, do raio, da chama trina, da chama rosa cósmica. Muito bem. Para aqui, mais simplesinho, o Pai, que seria o aspecto cósmico do raio azul, a chama trina cósmica azul. O Filho, segundo aspecto de Deus, dourado.
E o Espírito Santo, o terceiro aspecto da chama rosa cósmica. Aí vemos na fotinho, a fotinho da Santíssima Trindade. E o Cristo em nós, o Cristo em você e o Cristo em mim, é o ser universal ou a divina presença de Deus Eu Sou, também chamado Adonai para os judeus, metido, enfiado, não sei, dentro da envoltura física como a faísca divina, a consciência crística universal dentro de nós, do ser humano, o ser, a presença Eu Sou dentro de nós. Essas são todas fotos simbólicas, não é que tem um coração com essas 3 chamas. Mas sim, a consciência da vontade, sabedoria e do amor, consciência crística, dentro de nós, também chamado a nossa alma, faísca divina, que é um raio de luz de nossa presença de Deus Eu Sou. Que, como falamos também, o ser é tanta luz que não pode entrar dentro do ser humano limitado como estamos nós com este corpo físico. Então, emana do nosso ser um raio de luz que entra ao nosso corpo e é essa faísca divina ou Cristo interno que tanto se conversa neste ensinamento. Não sei se vocês estão compreendendo ou nada, porque está um pouco assim, olhando meio perdido, não? Se não prestam atenção e a atenção sai por outra coisa da casa, estou falando chinês, parece, não? Se alguém quer me explicar para ver se compreendeu algo, eu gostaria. Que não seja gritando. Virginia, quando tu falou que se dividiam em 3, o Cristo em 3, tu está falando pela chama trina, Aquelas outras 2 lâminas que tu passou antes de salir. Para atrás. Aí salí. Tu diz que pode-se abordar 3 acepções, todas em um só princípio. O Cristo na essência, o Cristo na imanente, o Cristo histórico. São as 3 chamas trinas? Não. É a palavra Cristo que se interpreta em 3 pontos importantes. O Cristo en esencia, que é aquela, a chama crística cósmica que sai do coração de Deus. O Cristo imanente dentro de nós, o Cristo interno. E o Cristo histórico, que agora vamos a falar, que é Jesus. Tá, entendi. Então, aqui estamos explicando o Cristo na essência, que seria o segundo aspecto de Deus da Santíssima Trindade. O Cristo cósmico, também. Cristo dentro de nós, que sería Cristo imanente, esa llama crística, conciencia crística individual que cada uno de nós temos, que se expresa, después vamos a trabajar bastante lo que dice Mefod sobre eso, que se expresa de acuerdo a lo que teníamos conciencia, lo que se tenía conciencia de ese Dios dentro de nós, O Cristo interno de cada uno se expande de manera diferente. De acordo dependendo do que a gente acredita ou não acredita, o nível de consciência que a gente tem, né? Claro, porque tem pessoas que não têm muita boa vontade, que não têm fé, não têm essa consciência desperta da fé. E outros que sim. Tá. E o anterior tu falou que é do raio azul, né? O que falei do raio azul? O Cristo... já vai, espera aí que estou confusa. A lâmina anterior, tu falou que isso é o Cristo em essência. Tu falou que era a bondade de Deus com o raio azul. Eu falei do Cristo em essência. Que é o segundo aspecto de Deus. O primeiro aspecto de Deus, que é o raio azul, que não é somente a vontade, poder, ordem, princípio,
de Deus, a consciência, a origem dessas virtudes, o raio azul. Mas o Cristo Tá bom. são os três aspectos cósmicos, mas também é o segundo aspecto de Deus como filho. Entendeu? Também é o Cristo cósmico. Eu bati uma foto aqui. Isso vai ficar gravado, depois vocês podem escutar, depois vocês podem escrever no quaderno. Depois eu leio com mais calma, tá bom? Para memorizar um pouquinho, compreender melhor, né? Mas Cristo, en esencia, llama trina universal. Como temos llamatrina individual, llamatrina universal, llamatrina cósmica, llamatrina original, da origen, digamos. A primeira causa é a vontade, sabedoria e o amor. Primeiro aspecto de Deus, segundo aspecto de Deus, terceiro aspecto de Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, cósmico. O Cristo em você é um raio de consciência do ser universal, ou a divindade, funcionando como o seu Deus interior ou seu ser real. O Cristo em nós é um raio de consciência do ser universal, da presença eu sou, seu ser real. Por isso tem esse diagrama, essa foto da consciência crística, não somente está no coração, sino somos todos nós, seres humanos com uma consciência crística, que ela é luz, só que com nossa personalidade não estamos dando poder a essa divindade dentro de nós. Então ela está aqui, latente, como inativa, esperando que você acorde na totalidade que você é. Porque a nossa personalidade está tentando expressar e manifestar o nosso ser. Ou não. Ou se enrola com os problemas cotidianos. O Cristo em você é uma faísca divina que se individualizou, desprendendo-se do grande sou espiritual central da criação e constitui a essência de seu ser, que lhe dá a sua verdadeira identidade e a sua luz interior. Diz que está faltando 15 minutos, ainda temos um tempinho. Então, do grande sol espiritual central, também que chamamos a origem da criação, surgimos todos os seres humanos como uma faísca divina individualizada, E é nossa luz interior, a nossa essência. Espera que se me corrió aqui. E voltamos a falar do Cristo interno. É o princípio crístico dentro de cada ser humano, que pode manifestar-se ao meditar nele e invocá-lo, exteriorizando os 7 aspectos de Deus e os 7 princípios universais. Quando falamos da verdade de Deus, justamente isso, expressar os aspectos de Deus, que são as virtudes dos 7 raios, e os princípios universais, mentalismo, vibração, causa e efeito, tudo ir acorde e a favor das leis, para que não nos venha esse karma negativo, pelas más ações. É a consciência que se tem da divindade ou a faísca divina dentro do ser humano. É o Deus imanente, um raio da divina presença de Deus dentro da envoltura física, dentro da personalidade. Mas o ser interno, o Cristo interno, é a consciência que se tem de Deus. Isso que estávamos falando. Se não temos consciência de Deus, está ausente visivelmente, mas todos temos a consciência crística dentro, Só que adormecida, ou está inativa.
porque dão poder à personalidade, às coisas negativas, situações, o que estamos falando, o que não é a verdade de Deus, a pobreza, não está manifestando essa luz dentro de vocês, que a luz é as virtudes de Deus. Tudo que for as virtudes de Deus é a manifestação do Cristo, é o despertar de você expressando o Cristo. Enquanto o Cristo interno não se manifesta, metaforicamente, se diz que tem que despertá-lo. E isto se consegue na medida que expressa união com Deus. O que seria essa união com Deus? De que maneira você se expressa nessa união com Deus? De nada, não. Quando a gente faz ou manifesta os aspectos de Deus, por exemplo, quando dá um abraço a uma pessoa, quando ajuda alguém. Sim, Neri, isso é teórico. O que você, Neri, faz? Algo que você faça, uma ação que você faça para expressar essa união com Deus. Isso, pois se eu dou um abraço à minha filha, é porque eu amo ela. Você dá um abraço porque você ama ela. Se eu explico alguma tarefa para ela, tenho paciência, né, para eu explicar, para eu ter tolerância, para não porque eu tenho um amor por ela, né, para eu não machucar ela nem nada. Para outras pessoas, se a gente no ônibus dá o assento a alguma pessoa que a uma pessoa que precise, que uma mulher grávida, eu me levanto do o lugar para ela. Acho que essas ações, né? Está muito bem. Está indo por aí também. Meditando também seu ser, ficando calmo. Porque na meditação com seu ser te une mais a Deus. Se você já acorda correndo, pegando as mensagens de WhatsApp, vendo os problemas que aparecem no Instagram, sabe? As últimas notícias, incêndio de aqui, acidente de lá, que é o que mostram nas mídias, você já entra com essa energia pegando o dia desse jeito. Energia negativa, pesada. E o dia vai ser pesado, mas se você começa o dia com uma oração, contemplança, meditando, você também está tendo um encontro com esse Deus interior. Poder espiritual, proteção e fé, amor, harmonia, pureza, beleza, saúde, cura, prosperidade, paz interior, devoção, misticismo, prosperidade, já está, perdão, compaixão e transmutação de erros. Né? E quando a Expressando gente isso... lê um livro, Sim. e também poderia ser quando eu estou assim estressada, assim, eu coloco uma chave tonais, aquela que é de Saint Germain, e começo também às vezes leio algum livro de Rubem Cedeño, assim, para a gente como que cambia aquela energia pesada, né? Muda a atenção em algo positivo, está ótimo. Isso daí porque você se polariza no lado positivo e daqui a pouco isso acaba, você se relaxa, está muito bem. A evolução de cada ser humano, tanto física, emocional, mental como espiritual ou interna, se cifra no despertar e desenvolvimento de seu Cristo interno. Son eso. A evolução de minha evolução e a sua evolução se cifra nisso, no desenvolvimento de teu Cristo interno. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente e internamente. Os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações focalizados na consciência crística. Cada vez que uma pessoa decide manifestar Deus em sua vida, participando de seus aspectos e princípios, gera uma vibração em seu interior. O que faz
com que a faísca dentro de seu coração, que é o próprio Cristo interno, brilhe, se expanda y se perceba. Así, ese ser humano está se tornando un Cristo desperto. No es desperto en ação, não é tão complexo. É simples demais. É o que às vezes naturalmente fazemos dia a dia, fazendo nosso melhor, tratando de amenizar, de calmar situações discordantes na nossa casa, de resolver situações, às vezes dos outros, mais que nossa, de manter a harmonia de nosso lar, de nossa casa, de não irritar as pessoas que sabemos que com esse tema, esse assunto vai ficar chateado, não entrar em treta, em problemas com outros seres, fazendo bem constantemente. Hasta si cayó un vaso de una vizinha, você levanta un lixo que está na rua, entrou una borboleta dentro da sua casa, você tenta tirar sin machucar para fora. Tudo que seja una expresión de Dios. Así nos estamos cada vez expandindo esa conciencia crística y brillamos. E por mais que você não veja o brilho, as pessoas notam. E te falam que você tem, que você está... Outro dia, faz 2 dias atrás, uma amiga, grande amiga minha de Argentina, falou, que não é metafísica, falou, nossa, tua casa tem uma luz imensa. Porque veo as fotos do Dia da Ação de Graça, falou, nossa, quanta luz tem sua casa. Mas não é a luz da casa, é a vibração, Y también a luz de no ter paredes escuras, de ter un local luminoso, de ter un local limpo, así tudo, dentro de nós y fora. Y San Paulo nos dice, nuestro querido Paulo de Tarso, Dios, por acaso, no está en cada uno de nós, porque nele vivemos y nos movemos. Nós somos Deus e nos movemos no universo de Deus. Como podemos pensar que não somos deuses e que não podemos ter abundância de toda coisa boa? ¿Por que limitarnos com as aparências negativas? E relembrar constantemente dessa identidade divina que somos. Somos Deus. E o Cristo histórico é Jesus de Nazaré, nosso Jesus, que dividiu a história da humanidade em 2. Em 2 ou em 2? Não. Dividiu a história partiu em 2, tá certo? Antes de Cristo e depois de Cristo. Manifestou num corpo encarnado fisicamente e à vista de todos os aspectos de Deus e os princípios universais. Ele já era um Cristo, já era um ser completamente luminoso, um ser ascensionado, mas encarnou humanamente como todos nós. Que se eu coloco na minha consciência, na minha cabeça, que se Jesus conseguiu, eu também consigo, seríamos capazes, mesmo Jesus nos diz, agora vamos ver uma frase de Jesus, que nós também podemos fazer todos os milagres que ele fez, e ainda mais. ¿Cuántos minutos tenemos? 4 minutos, un poquito más, después ya paso otro link. Y no se debe confundir Cristo con crucifixo, Embora no haya nada de errado en eso, porque a cruz es positivo, positivar situaciones, crucifixo é a imagem de Jesus pregado numa cruz. E Cristo é o princípio cósmico divino universal, do que estamos falando. Quando lembremos de Cristo como Cristo histórico, lembrem do Cristo ressuscitado e não do Cristo crucificado, porque ele ressuscitou. E na Páscoa, a mensagem que ele transmitiu é ressuscitar. Ressuscitar perante todos os problemas, perante as situações da vida. E não ficar eternamente sofrendo, crucificados. Ações de um Cristo encarnado.
A primeira, dirigir e instruir espiritualmente. Amar e perdoar. Espera aqui. Armonizar e pacificar. Curar e purificar. Manifestar o reino dos céus na terra. Exorcizar demônios. Precipitar qualquer coisa boa que se necesite. Dirigir e instruir espiritualmente, tudo bem. Facilitando o ensinamento, podemos fazer. Amar e perdoar não é difícil, né? Podemos conseguir amar e perdoar a todos por igual. Armonizar, ser uma pessoa harmoniosa, pacífica, que não faz mal para ninguém. Curar e purificar, não somente ser saudáveis, sino poder, através da oração ou através da imposição de mãos, curar outras pessoas. Manifestar esse reino dos céus, seria um alto nível de consciência na Terra, manifestar os aspectos de Deus como estamos falando. Arnaldo, coloca em silencioso, por favor. Exorcizar demônios hoje em dia, bom, temos a capacidade de ser exorcistas, da ordem de Zadkiel e poder, às vezes esses demônios são vícios de pessoas alcoólatras, vícios de drogas, que energeticamente não deixam a pessoa sair desses vícios. Pessoas completamente negativas, que andam escuras pela vida, exorcizar que a pessoa mude completamente a ser uma pessoa positiva com sua energia, com seus conselhos, com sua vibração, transformar o outro. Porque hoje em dia não se vê muito isso de como antes, na era de peixe, que se exorcizavam um monte de pessoas que estavam mesmo com almas do baixo astral metidas dentro. Ou como a Maria Madalena, Precipitar qualquer coisa boa que se necessite, A gente precipita todos os dias, embora vocês não percebam isso. Quando você precisa de algum alimento e vai e compra o alimento, uma precipitação. Precipitar uma viagem, uma consulta ao médico, conseguir algo, comprar a casa que você tanto queria. A gente está precipitando constantemente. E mais quando a gente nesse momento não dispõe daquilo, e através da oração científica, do decreto, aquilo vem. Precipitar coisas boas. Como metafísicos, temos que levar a cabo essa tarefa grande, precipitar tudo o que precisemos para a expansão da luz e do ensinamento mais ainda, e na nossa vida. Temos 5 afirmações básicas de Jesus, onde fala desse Deus dentro de nós. O primeiro que diz Jesus, que sois deuses, somos Deus. E depois dá risada quando a gente fala, eu sou Deus. Aí fala, o que você acha que é? O que você acha que pensa que você é? Falando que eu sou Deus. Eu sou Deus em ação. João nos diz. Também diz São João, quem crê em mim, diz que Jesus falou, Quem crê em mim, as obras que eu faço, as fará também, e ainda superiores. O que vocês acham dessas frases? Por isso falo que não entendemos a Jesus. O ensinamento, por isso teve que vir Saint Germain voltar a falar tudo de novo para acreditar que podemos fazer milagres na nossa vida. Os mesmos que Jesus fez e ainda maiores, superiores. Vocês fazem milagres nas suas vidas ou não?
que você precipitaram nesse tempo, que vocês conseguiram melhorar. A Neris. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo há uns 5 anos. Eu estava aqui no Brasil, eu estava na cidade Amazônia, em Manaus. Eu queria viajar para Santa Catarina. E na real era uma viagem impossível, porque era de 15 dias, uma semana que a gente tinha para viajar, né? Então, olha, os voos estavam caríssimos, tudo estava caro, e era um absurdo, né? Como que a gente viaja? E eu consegui um viagem de um dia para outro com uma amiga e para minha filha para a cidade de Chapecó. Foi um amigo que a gente perguntou, tá, a gente vai viajar, como eu não sei, mas a gente tem que viajar porque aqui a gente não dá para ficar. Então foi assim, eu fui atrás, vamos a perguntar quanto está o valor do boleto, se não a gente procura um barco, a gente vai ver, mas a gente tem que viajar, porque tem que ser essa semana, era uma coisa impossível. Então eu fiquei assim, olha, já eu estava estressada, eu falei, não vou me estressar, eu vou ficar em casa, eu não posso ficar aqui. E tu sabe, eu falei, tu sabe que eu não posso ficar aqui, porque eu tenho que ir para lá ou voltar para a Venezuela, que se haga tua vontade, né? Você estava falando com E, Deus. sim, eu falei já, porque eu me estressava. Eu falei, tá, eu vou ficar calma. Então eu empecei com aquele negócio de. Eu não fiz a oração científica como tá os passos, mas eu me relaxei, eu falei, tá, Deus vai resolver isto. Eu comecei a escutar chaves tonais e não pensar em que eu não conseguia viajar. Alguma coisa ia acontecer para eu viajar, porque eu precisava viajar. E um amigo me contactou. Como que estão vocês? Bem, queremos viajar. Eu contei a história, assim, foi não casualidade, mas vamos falar casualidade. Ele falou, eu tenho um amigo que está na ONU com esses negócios de migração e são cristãos. Então, eles estão dando voz para cá, para Santa Catarina. E eu, sério, juro, sim. Então, quando eu passei um WhatsApp para o senhor, ele me falou, fala com fulano de tal. Ele me transferiu outro telefone. Eu falei, tá. Expliquei a situação e ela só me pediu meus documentos. E eu falei, tá, vamos ver. O documento da minha filha e de uma amiga com a que eu ia viajar. E só falou, amanhã vocês viajam. E eu falei, não acredito. Não acredito. Eu falei, obrigado e tal. E foi assim que eu viajei para cá. E foi de um dia para outro. Foi muito rápido. E eu falei, meu Deus, Deus existe, uma coisa impossível. Essa é uma precipitação instantânea, mas dura, porque você alonga as pernas Sim, e suplicando teve que. Às vezes é assim, sabe? Decretar que não estou no plano da e luta sempre e são decretar. coisinhas assim que vão acontecendo, sim. E são coisinhas que vão acontecendo muito assim, simples, que a vezes eu preciso, eu falo, olha, eu preciso de uma casa grande, de 2 quartos. E, tipo, também faço a mesma coisa. Se funciona uma vez, vai funcionar de novo. E aparece. Só que aí, pouco a pouco. Pouco a pouco, muito bem. E alguém mais? Alguma coisa que queiram contar, que precipitaram, né? Que conseguiram melhorar na vida de vocês? Eu constantemente estou precipitando viagem, casa. Acho que essa casa em Sorocaba para mim. A casa também em Sorocaba, sim. É, porque eu até passei assim, a gente veio num bairro que a gente já tinha passado, acho que 5 anos atrás, né? Da época da compra. E aí a gente começou a rodar o bairro e falar, esse bairro é agradável, e a gente foi depois da pandemia, né? Quer dizer, bem na época da pandemia. E aí a gente começou a rodar e perguntar, e apareceram, assim, algumas pessoas, a gente conversou e tal. Aí um indicava daqui, indicava dali, e ele fez uma indicação de uma corretora que a gente veio até a corretora, só que a gente passou pela rua, eu falei, essa rua aqui é agradável, do bairro, né, que a gente estava rodando. E aí
depois eu fui no Google, comecei a rodar pelo bairro, e tinha algumas casas que a gente já tinha visto e alguma coisa não estava. A gente já tinha avaliado, tal, mas nessa rua a gente não tinha avaliado nada. Mas no Google eu passei e vi uma placa diferente. Só que você passava, essa placa não existia mais. Voltava, existia. Então, provavelmente o cara tinha tirado já a placa. Aí a gente foi na corretora e comentamos dessa casa. Ela falou, é uma casa de uma pessoa que está um pouco doente, que não, ela está evitando, por causa da pandemia, está evitando contato com as outras pessoas, tirou, não está querendo receber ninguém. Eu falei, vai lá falar com ele que vai dar certo. Eu falei assim mesmo, falei, pode ir lá que vai dar certo. Não deu outra. Ela foi, ele falou, ele já marcou uma visita, né? Visita deu certo. E o lugar que e você aí, queria? Daí para frente, foi correr tudo bem, né? Mas eu sempre feito... fazendo tua oração, tudo, né? Eu fiz aquela... Oração científica. Oração científica. Muito bem. Aí, e fluiu muito rápido. Tudo quando tem que acontecer é rápido mesmo. Quando às vezes não acontecem coisas é porque não é para acontecer. E ele realmente não queria receber ninguém. Porque ele estava com... Acho que ele estava com leucemia, né? Ele não queria ter contato mesmo. E numa época de pandemia, ele estava evitando o máximo. Mas aí a gente conversou e tal. Chegou a casa até você. A casa te achou. Aí eu falei para a Beth, não, vai ser essa casa. Não tem... Eu também falei a mesma coisa, vai ser essa casa. E essa casa... E não tinha nem placa. Legal. Bom, vamos ver agora o que diz Marcos, o que Jesus falou. No meu nome expulsarão demônios, falarão línguas, pegarão a serpentes, e se beberem mortíferos, não lhes farão mal algum, e vão curar doentes com as mãos. San Patricio, ele expulsou serpentes, tomou um veneno que não fez nada. Mas nós também, beber, é tudo simbólico, sabe? Pegarán o mal y expulsarán da sua vida. Beber mortíferos, beber una bebida de otro negativa, que llega até você y transformar esa bebida en algo, en una bebida boa, en algo positivo, que possamos a través de oração curar as pessoas com a mente, com o sentimento, com as mãos, se a pessoa permitir, e poder nos curar nós também. Cure os doentes, limpe os leprosos, ressuscite os mortos. Esto tudo que faz um Cristo acordado. Ressuscitar os mortos, a pessoa não precisa estar morta fisicamente, sim morta a vida espiritual. E você pode ressuscitar, despertar essa consciência crística dessa pessoa. Limpar os leprosos é você cuidar dos doentes, ver se precisam de algum medicamento, passar a tarde lendo livros de metafísica, elevando a consciência dessa pessoa doente e não falando de doenças e quanto tempo tem de vida e todas essas coisas negativas que acabam com as pessoas que se sentem mal fisicamente. Se tiver fé como um grão de mostarda, dirá a este monte, passa daqui para lá, e se passará, e se passará, e nada lhe será impossível. Mover a montanha. Mover, se podemos mover uma montanha física, realmente podemos fazer qualquer coisa. Nada é impossível para Deus. Para Deus que está dentro de nós, não está tão longe, está dentro de nós. E vamos fazer esta oração. Vocês fazem em voz alta na sua casa, mas deixando no mudo, né? Todos juntos. Vou falar o título e todos fazemos. Eu também posso. Se Deus manifestou a vontade de Deus, eu também posso. Se
Se Jesus deu o ensinamento espiritual, eu também posso. Se Jesus amou seus inimigos, eu também posso. Se Jesus harmonizou tempestades, eu também posso. Se Jesus curou doenças, eu também posso. Se Jesus precipitou e forneceu, eu também posso. Se Jesus perdoou erros, eu também posso. Amém. E agora passamos um pouquinho nomás a história, porque estamos falando de antes de vir a dispensação cristã, antes da era cristã, o que aconteceu nos planos internos, no governo divino. María escolhida, treinada e provada. Um tempo antes da preparação da dispensação cristã, María foi postulada para ser a mãe do Cristo encarnado. María levantou a mãozinha nos planos internos, antes de que, porque ela tinha que nascer antes, para depois trazer o nascimento de Jesus. Eu quero ser a mãe do Cristo encarnado. Então tá, colocaram a Maria à prova. Não sei se vocês lembram da história, Eu adoro lembrar, mas o que ela fez, nós também temos que fazer a diário, de manter o conceito imaculado das coisas, a perfeição das coisas. Se lembram? O mestre dela, o senhor Maitreya, testou e colocou a imagem do sol, a luz do sol, aqui no terceiro olho. É como se eu falasse, bom, coloquem algo que vocês têm aí na sua frente, que pode ser? Não sei, uma caneta. E eu falo para vocês, concentrem na caneta e somente na caneta. E caneta, caneta, caneta. Aí pega um grito, eu pego um grito. Ei, o que está fazendo? Aí você concentra e fica só na caneta. ¿Por quanto? 3 horas. Aí bate o late o cachorro, aí toca a campainha, aí teu filho grita, chora. E você tem que estar centrada naquilo que você vê. É o poder da concentração. Maria tinha que estar centrada no sol, aí enviaram primeiro tempestades, tormentas, furacões, energeticamente, sabe? Para distraer a Maria do sol. Coisas bem fortes, tornados, e nada fazia que ela tire a atenção do sol. E depois mandaram coisas boas, tentações assim. Mesmo que você esteja centrado na atenção na caneta e você sente um cheiro de chocolate quente que vem por aí, e você se dispersa nesse cheiro, já perdeu. Não é somente olhar que estão fazendo chocolate quente, e sim o cheirinho, que você sentiu o cheiro, já era. Então aí mandaram os anjos, porque ela sempre estava em contato com os anjos. Anjos do raio azul, do raio dourado, perfumes de rosa, para ver se ela se desconcentrava. E não se desconcentrou. E Maria ficou assim, sabe quanto tempo? Lembram quanto tempo? Mas em mímica não, tem que falar em voz alta. 3 horas. 3 horas, que seriam depois as 3 horas que ela aguentaria em que momento da encarnação física? Na cruz, na cruz. Na cruz de quê? De Jesus, quando ele foi mas crucificado. pode ser a cruz que eu tenho aqui em frente da minha parede. Temos que falar. Não, é quando ele foi crucificado, mantendo o pensamento de que ele estava vivo, de que ele não tinha morrido, né? Emanando para ele. Mantendo o que falamos, o conceito imaculado de perfeição do Cristo, de Sim. Jesus. Essa luminosidade, esse espírito de Jesus completamente ressuscitado, né? Muito bem. Maria foi provada para ser capaz de manter concentrado seus pensamentos, sentimentos e ação, tudo, Sustentar a imagem, a forma imaculada na sua mente,
y alimentarla con sus sentimientos por 3 horas. Manter o sentimento y o pensamento, como se falou, en Jesús resucitado, luminoso, y no sufriendo. No sé quién de vocês tem filhos, imaginen seus filhos sofrendo como sofreu Jesus, sendo castigado e ensangrentado, e a gente não sofrer, e não ver esse sofrimento, e sim ver o filho radiante, luminoso, sorridente, triunfante. É só de Maria que passou essa prova, mas é o que a gente, nas horas de sofrimento, nas horas de aflição, de alguma desencarnação, de alguma coisa forte que a gente viveu, pode chegar a viver, é manter a calma, manter o pensamento positivo, manter sempre que nada de ruim vai acontecer perante o sucesso, que a vida nos coloca à prova. Manter a atenção no bem. E ela se converteu na mãe daquele que ia dar a luz e ia ser a guardiã e a protetora justamente do Cristo encarnado, que foi Jesus. E é Jesus. Maria passou a prova. E aí ela pediu para o arcanjo Gabriel, na hora de encarnar, porque na hora de encarnar todo mundo passa pelo véu do esquecimento, que o arcanjo Gabriel relembre a missão dela. Igualmente, depois dos 9 meses de gestação, que Gabriel reproduza, quando nasceu Jesus, que seja da mesma carinha, parecido com o seu mestre, que o mestre de Maria era o Senhor Maitreya. E que, se for possível, que seu filho tenha a mesma aparência física que o Senhor Maitreya. Por isso, eles são confundidos, quase a mesma pessoa, a mesma imagem, muito parecido, do lado do lado que seria do lado esquerdo, seria do lado direito de você, seria o Mestre Jesus, e a foto que a gente pensa tanto que Jesus é o rosto do Senhor Maitreya, A ver se mostro aqui. Aqui, vocês veem o mouse? É o Senhor Maitreya. E este é o Mestre Jesus. Então, quando ela encarna, tem toda uma cerimônia de anjos, e ela vestia uma túnica comprida azul claro, bem clarinho. Por isso se conhece como Celeste Maria. A cor celeste, uma cor azul bem clarinha. Seus cabelos dourados, cacheados, cobriam seus ombros. Portava uma coroa de flores parecidas aos lírios. Abraçou Jesus, representando a eterna maternidade, a alma de Jesus, porque estamos falando dos planos internos, e veio a encarnação. Com os pais, que se lembram como se chamavam os pais de Maria? Ana e Joaquim. Santa Ana, muito bem, e São Joaquim. Perfeito. E vem a anunciação, quando Maria estava... Quem que anunciou a vinda do Mestre Jesus? Que anjo estavam falando agora? Gabriel. O anjo Gabriel, muito bem. Pergunta, pode perguntar. Oi? Eu queria saber, o teste foi antes dela encarnar? Claro, todo o teste que estamos falando foi tudo em consciência de luz, em alma, antes de encarnar, nos planos internos. Todas as provas que ela passou como ser de luz, antes de encarnar. Se lembra quando a hierarquía espiritual o tribunal kármico, los planos de luz, en un telón mostró todo lo que iba a ser esta dispensación cristal, esta era de cristal, se mostró todo como iba a ser. Entonces ahí preguntaron, entre todas las almas o seres de luz, quién quería ser o avatar, quién quería ser a Mãe María, o Pai, os amigos, os apóstolos,
quién viría antes ya para anunciar, como Joan Batista, preparando camino. Y fueron todas las pruebas de Jesús, cuanto de María, de José, de los apóstoles, todos pasaron por pruebas. Y fueron escogidos y ahí fueron encarnando. Previamente nació, encarnó José, San José, María, antes de los pais, Joaquín, Santa Ana, y previamente fueron encarnando en diferentes momentos hasta todos se encontraren para hacer esa misión. Mesmo que algunos por orientación divina, porque no, ninguém nace con una conciencia acordada. Por eso María faló, Gabriel, me relembre da minha misión, porque todos nacemos con un veo de esquecimiento. Por eso por ahí puede tener muchas almas perdidas, que no están haciendo o que fue prometido hacer nos planos internos. Por eso a gente precisa estar en armonía para poder tener ese contacto con nuestro ser y que nos encamine para o caminho da nossa verdade, o nosso plano divino de perfeição. Depois do compromisso, como foi prometido antes de seu nascimento, o arcanjo Gabriel, portador das novas vindas, já Maria estava encarnada, estava orando, e se aparece, coberto en una flamejante luz, o arcanjo Gabriel dando esta saudação. Ave Maria, cheia és de graça, o Senhor é contigo, abençoada és entre todas as mulheres, que depois fizeram com esas boas-vindas o Ave Maria. Ave Maria seria como olá, olá Maria, cheia és de graça. E ela falou, é aqui a escrava do Senhor. Se colocou à disposição desta misión. Estaba anunciando o nacimiento de Jesús. Gabriel anunció o nacimiento de Jesús y trouxe a lembrança de seu plano divino, o propósito de sua encarnação e o sentimento de poder fazê-lo com dignidade. Relembraram tudo que ela tinha que fazer com Jesus, porque imagina, a mãe de Jesus orientaria a Jesus nos primeiros anos de vida até ele ia acordar sua consciência, y o tempo dos anos perdidos de Jesus, que ele foi a se encontrar con los mestres y a se preparar para darse un ministerio por 3 años, dos 30 a los 33 años. Y vamos a hacer ahora una oración para despertar o Cristo. Voy a colocar a música llave tonal do Mestre Jesus, instrumental, o Pie Jesu. Vamos a fechar un poquito los olhos, vamos a ficar calmos, con la columna recta. Fechar los olhos, inspirar profundamente. Y nos conectar con esa faísca divina en el centro de nuestro corazón. Como una luz radiante, dorada, luminosa, que crece, crece y crece, hasta preencher todo nuestro cuerpo físico, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo vital. Se expande e ilumina todo nuestro cuarto, toda nuestra casa, onde nos encontramos neste momento. Y vamos a visualizar en esa radiante luz a llama crística, a consciência da vontade, a sabedoria e o amor. Do rayo azul, dorado y rosa, que flameja y también crece. Na medida que respiramos profundamente, va creciendo más y más. Y vamos a pedir
a esa conciencia crística que mora en cada uno de nosotros, que se expanda y se expanda en nuestro diario vivir. Que a luz se manifieste. Y podamos desenvolver todas las virtudes divinas. Y que a través de nos despertemos a conciencia crística de toda pessoa que se encontre a nosso lado. Vamos a abrir los olhos y repetir todos juntos. Amado Santo Cristo próprio, luz do meu coração, vontade, sabedoria e amor, amada chama trina, azul, dourada e rosa, surge vitoriosa, crece, 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 expande, 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 ilumina, ilumina, ilumina meu mundo de todos e do planeta Terra. Santo Cristo próprio, você é meu ser, você é meu eu, você é meu eu sou, o meu único poder, a minha única sabedoria, o meu único amor. Meu amado das cidades, meu amado fiel, lhe invoco para que acorde agora mesmo como fogo resplandecente, que nunca mais deixarei apagar. De agora em diante, só falarei, sentirei e atuarei como uma pessoa que leva o Cristo no seu coração. E por onde eu vou, levarei a bênção do meu Cristo para acordar os Cristos de todas as pessoas que contacte. Obrigado, Pai, que assim é. Agora vamos colocar una música que a mí principalmente me eleva a conciencia, me deja radiante, porque me llega na alma y ya coloqué una vez para ustedes, voy a colocar ahora con la lenda o subtítulo en portugués. Y vamos a tratar de meditar y de sentir esa paz y ese espíritu de luz que esas crianzas cantando transmiten.
A próxima semana vamos a hablar que justamente sábado es día de San Nicolás de Bari, que eu estive en Bari, eu tenho fotos. Vamos falar de tanto para falar, tem o quarto rei mago também para falar. Eu anotei até aqui que tem tantas coisas. Os anos perdidos de Jesus, esses 30 e poucos anos que ninguém sabe da história, que a gente tem dos evangelhos apócrifos, a história, as semanas de Natal, tem bastante coisa bonita e boa, né? Que coisa que uma vez que a gente aprende pode falar para os outros, que as pessoas se interessam muito nesses temas. Vamos fazer então a oração da prática da prosperidade, né? Vamos fazer todos juntos. No nome do meu ser divino e do amado Mestre Jesus, invoco o raio ouro rubi da prosperidade para que multiplique esta doação voluntária nas minhas mãos e nas mãos que a recebem. Amém. Muito obrigada a todos. Tenham excelente fim de semana. Qualquer coisa vocês podem me contactar para comentar alguma coisa. Podem outra vez, sei que é bastante abstracto o ensinamento de hoje. Vocês podem escutar novamente e escrever, interpretar o que vocês não compreendem. Podem me perguntar, no particular aqui no WhatsApp, sem problemas. Fiquem com Deus aí, um beijo grande.